Dando continuidade da mesa para receber as pessoas para um jantar, ou aqui no caso um jantar, porque nós colocamos vela, a gente vai agora para a distribuição dos itens de mesa. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar, o tipo de jantar, o tipo de refeição que vai ser servida, para eu escolher os itens que vão ser utilizados, e o formato da minha recepção. Nesse caso, a gente vai trabalhar com o serviço franco-americano, que é o serviço onde eu tenho os itens na mesa, a gente vai se sentar à mesa para se alimentar, mas esses itens vão estar servidos em um aparador que vai me auxiliar durante o momento do meu jantar. Aqui, a gente não vai utilizar a toalha de mesa ou jogo americano, a gente está usando o suplá, que ele já faz essa proteção da mesa. Realmente, essa é a função do suplá, proteger a minha mesa do calor dos alimentos. Então, o suplá é o primeiro item que eu vou colocar. Então, nesse caso, a gente vai montar uma mesa para 4 pessoas. Aqui, pessoal, a gente vai usar uma louça branca. A louça branca é uma louça básica, onde eu consigo misturar depois com outros elementos. Eu posso trazer a cor, trazer outros elementos no jogo americano, no porta-guardanapo, nos copos ou nas taças. Coloquei o suplá. Eu vou entrar com o prato raso. Nesse caso, a gente vai usar o mesmo jogo, mas poderia estar misturando pratos de coleções diferentes, de linhas diferentes. E se na minha refeição eu vou servir uma entrada, uma salada, eu entro com o prato da salada. Normalmente, os jogos de jantares não tem mais esse item para salada, então a gente acaba utilizando o prato de sobremesa. Então aqui já distribuí os pratos. Eu vou entrar agora com os talheres. Os talheres, aqui como eu tenho uma mesa onde eu vou ter uma entrada, eu posso utilizar os talheres de sobremesa. Mas vamos supor que o meu jogo de talher não tenha faca de sobremesa. Então eu posso utilizar o garfo de sobremesa e a faca da refeição principal, sem problema nenhum. O que é importante, pessoal? O garfo vai estar sempre do meu lado esquerdo, a faca sempre do meu lado direito com o corte para dentro. Por que o corte para dentro? Porque a gente está aqui conversando durante a refeição, então eu vou pegar essa faca. Se ela tiver com o corte para fora, às vezes eu me distraio e acabo cortando ali a minha mão, tá? Então a faca do lado direito, corte para dentro. Vou fazer isso em todos os lugares. Aqui, como eu vou ter uma entrada, eu tenho o meu garfo de sobremesa, eu vou colocar também ao lado do garfo da refeição principal. A minha refeição vai ter uma sobremesa, então eu vou usar para minha sobremesa uma colher. Onde vai o talher da sobremesa? Eu tenho que entender que os talheres que estão do lado do prato principal e o prato de sobremesa, que esses talheres vão ser usados para essas refeições. O talher que está acima do prato é o meu talher de sobremesa. Ele vai ser utilizado só depois que eu retirar todos esses itens da mesa. Então, para ficar fácil, se eu tivesse utilizando a colher no meu jantar ou no meu almoço, independente da refeição, ele estaria do lado da faca. Como aqui a gente está falando de um talher de sobremesa, ele vai ser posicionado do lado de cima do meu prato. Então ele vem aqui, ó. É como se eu andasse com essa colher para o lado de cima. Então já distribuí pratos, os talheres, agora a gente vai para as taças. Eu tenho aqui uma taça para água e uma taça para vinho. O que eu tenho que pensar? Como eu vou utilizar uma taça de vidro do meu uso cotidiano, essa taça ela vai ser utilizada para água. A taça mais fina é a taça que eu vou utilizar para vinho. Então a gente posiciona a taça de vinho para o lado de fora e a taça do copo para o lado de dentro. Por que a taça de vinho? Porque durante a refeição é o vinho que você consome mais. Vamos pensar que se eu vou tirar toda hora essa taça daqui para tomar o vinho, para consumir o vinho, eu vou acabar esbarrando nessa taça de água. Então eu vou posicionar a taça de vinho sobre a faca e a taça de água. Então, coloco ela aqui. Por último, para completar a nossa mesa e trazer mais um elemento, a gente coloca os guardanapos. Nesse caso, pessoal, nós vamos utilizar os guardanapos de tecido. Poderia utilizar o guardanapo de papel sem problema nenhum, tá? A diferença é que o guardanapo de papel a gente não coloca o porta-guardanapos e no guardanapo de tecido a gente pode optar por colocar ou não. Aqui eu vou utilizar esse guardanapo, que tem os elementos em amarelo, que vai combinar e conversar com o miolinho da minha flor. Então, eu posso pensar em algum elemento que me traga essa referência. Aqui, vou fazer a forma mais simples de colocar. Coloco o dedo aqui e puxo o meu guardanapo, tá? Vou acertar as pontas dele, para que ele fique com um caimento legal a hora que eu coloco na mesa. E aí eu tenho a opção de colocar ele sobre o prato ou do lado do meu garfo. Prontinho, pessoal.
Aqui a gente tem uma mesa para um jantar, uma mesa informal, tá? A gente vai trabalhar aqui com a mesa informal.